Fica atento naquilo que o Senhor nessa noite irá ministrar nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e Pai que está no céu, nós te adoramos, glorificamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Já queremos te agradecer, meu Deus amado, por tudo aquilo, meu Deus, que já aconteceu neste lugar. Desde o início deste culto, a oração inicial, os louvores introduzidos ao Senhor nesta noite, a tua palavra, meu Deus, que foi lida nesta noite, meu Deus amado e santo, Pai. Testemunhos, Senhor Jesus, que já ouvimos aqui, meu Pai. Tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo e do teu poderoso nome, Pai. Eis aqui, Senhor, o homem de Deus. Abençoa poderosamente, meu Deus amado, o teu filho, Senhor. Usa, meu Deus amado, como instrumento deste lugar, Senhor, para pregoar, Senhor Jesus, a tua palavra aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, nesta noite, Pai. Não aquilo que talvez nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para tratar com cada um de nós. É isso que nós te pedimos e desde já, pela fé que temos no Senhor, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus seja com o povo de Deus. Muito obrigado pelo recebimento, pela acolhida. Eu sou muito grato. Eu me chamo José Ronaldo Martins. Essa é a minha esposa, Iva Martins. Nós somos servos do Senhor. Nós pertencemos hoje ao Ministério Igreja do Avivamento. Nós somos obreiros na casa do Senhor, tá bom? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Mas eu quero começar, gente, por favor. Coloque sua Bíblia assim, na frente. Olhe para ela. Pegue não a sua Bíblia, cada um pegue o seu. Por gentileza, o que você está vendo na sua frente, a Bíblia, para você é a verdade, é a palavra de Deus? Eu estou lhe perguntando. Você tem certeza? A Bíblia que está diante de você é, na verdade, a palavra de Deus, a verdade mesmo? Por favor, não trema, tá? A nossa resposta é ou não é, tá bom? Então, se nós acreditamos que essa realmente é a palavra de Deus, se nós temos certeza disso, não deixe que ninguém roube isso de você. Glória a Deus. Porque é isso que estão tentando fazer. Tá bom? De todas as formas. Tá? Há uns anos atrás, pouco tempo atrás, cerca de 3 anos atrás, descobriram o poder dos evangélicos. Aleluia. E agora estão tentando destruí-los de dentro para fora, como o Balaão fez. Incrível que pareça. Estão conseguindo. Tá bom? Mas hoje essa palavra chegou até você. Não deixem roubar isso de você. Jesus já nos avisou que essas coisas iriam acontecer. Então, não é possível que você não esteja atento às investidas do inimigo contra a tua vida, contra a tua crença, contra o que tu acredita, contra o que está escrito nesse livro aqui. Tá bom? Abra sua Bíblia, então, já que ela é a verdade, é a palavra de Deus. Livro de João, capítulo 5. Livro de João, capítulo 5, por favor. E o versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim, Jesus falando, testificam. Examinai as Escrituras, tudo que forem falar para você, examine a Bíblia, ou vão roubar isso de você. É o que estão tentando fazer. E pode olhar para as cadeiras vazias. Estão conseguindo. É só olhar para o lado.
estão conseguindo. Os crentes estão esvaziando as igrejas. Tá? E nós fomos avisados. Jesus nos avisou. E nós não estamos atentos para os inimigos. A gente está achando que não esquente a cabeça. Deus está no controle. E as cadeiras estão vazias, ó. O que é para mim fazer, Deus não vai fazer. Pode ter certeza. Tá certo? Então, dito isso, vamos para a mensagem. Livro de Romanos. Capítulo 11. Versículos 16 a 18. Hoje, culto de primícias. Aleluia, glória a Deus. Então, se é culto de primícias e você acredita na Bíblia, é nisso que está escrito, você não vai deixar roubarem isso de você. Livro de Romanos, capítulo 11, e os versículos 16, 17 e 18. Acompanha lá, por favor. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Agora para nós. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Podem sentar, por gentileza. Bom, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo, está mandando dizer aqui aos romanos, aos novos convertidos, aos crentes, aos gentios, eu, você, tá? Então, o que é a primícia? Você sabe o que é a primícia? Eu ouvi falar agora há pouco aqui, né, sobre primícias. Mas primícia, para você que não sabe, e é bom que você saiba, para não lhe enganarem mais a respeito, tá? Aqueles que ficam jogando diabinho na sua mente aí, para ver se tira o trigo e enfia joio na tua cabeça, e depois tu seja mais um lugar vazio aqui. As primícias é quando alguém faz uma plantação, vamos colocar aqui o trigo, faz uma plantação de trigo, e chegou a época da colheita. O agricultor vai lá, tira alguns feixes, e leva esses primeiros feixes para Deus, para o templo, para o sacerdote. Ninguém mete na boca um grão de trigo sem primeiro dar para Deus. Isso é primícia. Tá? São os primeiros frutos tirados daquilo que a mão do agricultor, do trabalhador recebeu, colheu, adquiriu, angariou, e agora os primeiros frutos ele leva para Deus. Essa é a primícia. No Antigo Testamento, a lei é para os judeus. O apóstolo Paulo faz lembrar que agora essa prática deve ser praticada pelos novos convertidos, os gentios, nós, os crentes. Ele está dizendo, olha, agora nós que éramos zambujeiros, nós éramos gentios, como os judeus não quiseram aceitar Jesus, não quiseram o Cristo, o galho foi quebrado e agora nós estamos enxertados lá, na oliveira. Não é assim que está escrito na palavra?
Nós somos os galhos, os ramos da oliveira, que devemos dar fruto. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo que agora nós somos também sujeitos a observar as primícias para Deus. Observem que numa festa de aniversário, as pessoas são convidadas, como agora lá na minha casa da minha mãe, né? O pastor Jackson mora bem do lado e viu. Tá tendo uma festa de aniversário, um parente meu está aniversariando. Muitas pessoas são convidados, entre eles nós também, eu com a minha família, fomos convidados. Mas em todo e qualquer aniversário que você é convidado, há pessoas com maior honra que você e pessoas com menor honra que você. Mas o primeiro pedaço do bolo pode não ir para você que tem maior honra entre todos os convidados. Porque o aniversariante que vai cortar o bolo, ele já tem alguém de maior honra, inclusive que você. Inclusive que eu. Então ele vai dar o primeiro pedaço a uma pessoa de maior honra naquela festa. Isso é primícia. O primeiro pedaço do bolo para quem vai, para quem tem maior honra. Tá bom? Então, a lei das primícias, lá no Antigo Testamento, nós precisamos entender. Ponha isso na sua cabeça e não tire mais, não deixe que ninguém tire. Deus não precisa de nada teu. Glória a Deus. Não precisa. Ah, mas a lei... Esquece. Deus não precisa de nada teu. O que foi feito ali é um negócio que a gente precisa enfiar na cabeça e não deixar ninguém tirar mais. Deus não precisa das nossas ofertas, mas Ele precisava criar em nós um senso de uma cultura, uma mentalidade, uma consciência de reconhecimento que o primeiro lugar pertence a Deus. Aleluia, glória a Deus. É essa consciência. E agora a gente vê um bocado de crente discutindo, é porque eu não obedeço a lei. Quem está te obrigando tu a obedecer a lei? Quem foi que te obrigou? Quem está metendo uma faca no teu pescoço aí? Ninguém. Então, não tem discussão. Se você disse que a Bíblia é verdade, não discuta com ninguém que diz que é contra. Deixa ser. Desde que você não seja. Ou você está querendo voltar a ser zambujeiro. Sinto muito. Então nós precisamos aprender essas coisas. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 3 e 4, e até o versículo 7, 5 e 7, diz assim no versículo 3 da Bíblia. Essas partes aqui que eu vou falar, seria bom que vocês anotassem, mas como vocês anotaram, não trouxeram o caderno, eu vou fazer um esforço de mais tarde, ou amanhã, eu mandar ali para o pastor Jackson essas referências para que você examine as escrituras como eu estou falando, tá bom? Se ficar, vai demorar bastante. Mas o versículo 3 do capítulo 4 do livro de Gênesis, até o versículo 7, fala da primeira oferta, tá? Vai falar da primeira oferta que Caim e Abel ofereceram a Deus. O versículo 3 diz assim: e aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha só. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Observem os detalhes que aqui diz que ao cabo de dias, então passou-se muitos dias ou alguns dias, que o Caim resolveu
dar uma oferta, mas o próprio Deus quis a oferta de Abel. Se agradou da oferta dele. Tá? E aí o Caim ficou deverasmente furioso. Descaiu o seu semblante, ele ficou, se ele pudesse dar-lhe os mais dentados e arrancar a alma do couro do Abel, ele teria feito. E então Deus o repreendeu. Diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que te descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Ou seja, Deus está dizendo: ei, Caim, você não fez como Adão lhe ensinou. Adão certamente tinha dado as regras para os dois filhos dele. Tanto é que os dois vieram ofertar para Deus. Só que aqui no versículo 3 está dizendo que ao cabo de dias, ou seja, passou alguns dias, o Abel veio e trouxe as primícias, os primogênitos das ovelhas dele. Caim parece que deixou passar um tempo. Depois eu vou fazer do meu jeito. Eu vou dar o que eu quero. Negócio de primícias, negócio de primeiro. O primeiro fruto é meu. E Deus se agradou do de Abel. Do Abel, sim. Se agradou das primícias do Abel. Tá? Então, se os dois vieram ofertar, os dois sabiam como ofertar. Mas um ofertou mal. E o outro, eu quero agradar a Deus e não a mim. Esse foi aceito. Tá? Então, as suas primícias é para agradar a Deus e não agradar a você mesmo. Não é para você encher o peito. Eu ofertei. Esquece. Esquece. Tá bom? Então, nós precisamos fazer o melhor para Deus e não para nós. Deus, falando a Moisés no deserto, ele regulamenta a lei das primícias. Olha só. Caim, Abel, até Moisés, tem uma longa distância. É muitas gerações, gente. Pense. Noé já tinha sido até salvo do dilúvio. Então, o regulamento, né, a lei, por escrito no papel, até nos dias de hoje, foi feito lá com Moisés. Mas aqui, Caim e Abel não tinha lei nenhuma que obrigava eles a dar o dízimo, as ofertas para Deus. Não tinha nenhuma. Qual o problema em ofertar? Não dá para entender, nosso povo. Deus quer estar em primeiro lugar na sua vida. Por favor. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, está escrito assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus quer ser o primeiro na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Ele não está dizendo, me busca só, e não busca mais nada. Deixa que eu vou te dar café, almoço e janta. Foi assim que está escrito? Não, ele está dizendo, me busca em primeiro lugar, Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas como? Como ele disse para o Adão, do suor do teu rosto comerás. Tu tem que trabalhar, moço. Tu tem que trabalhar. Agora você busca Deus, vem para a igreja, busca Deus, ora, aí chega em casa, ata uma rede e fica cantando. Eu quero trabalhar. Para com isso. Não faça um negócio desse, por favor. Aí depois vem xingar o crente aqui que está ofertando. Está dando as primícias dele. Deus está abençoando a vida dele. Aí tu quer xingar o crente? Ah, tenha paciência. Vai ler a Bíblia de novo. Quebra esse galho.
A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus antes de qualquer pessoa. Aleluia, glória a Deus. Jesus diz que devemos amá-lo mais que nossos familiares. Aleluia, Pai. Aleluia. Como é que você quer colocar Deus depois, por último? Me explica aí. Se o próprio Jesus, no Novo Testamento, se o problema é o Antigo, ele está dizendo, se você amar mais o teu pai, a tua mãe, a tua família, é melhor tu não me seguir, tu não é digno de mim. Sinto muito. Tu quer ser abençoado, mas tu tá com esse monte de gente aí te agarrando a eles, fica com eles então. Aleluia. Fica lá com os mortos que vão enterrar os seus mortos. Deixa eles para lá. Aleluia, Pai. Aí tu não quer deixar, sangue do meu sangue. Pois então vai lá para a cova junto com eles. Sinto muito. Lamento muito. Não tem outra conversa aqui na Bíblia, não. Não tem. Nós cristãos devemos reconhecer Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Deus nos criou para que nós venhamos ter relacionamento com Ele. E Deus quer cuidar de nós. Deus quer nos proteger. Aleluia. Deus quer zelar por nós. Glória a Deus, aleluia. Mas depende de nós. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 22 e 23, o próprio Deus, Êxodo 4, versículos 22 e 23. Olha só como Deus quer proteger o seu povo. 22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. É Deus falando para Moisés, vai lá e fala para aquele camarada lá, aquele Faraó que está se achando que é Deus na terra, diz para ele lá, que Israel que ele está escravizando é meu primogênito, a minha primícia. É Deus falando. Aleluia. Para mim e para você, nós somos a primícia de Deus. Aleluia. E Ele quer nos proteger, cuidar de nós, tirar a gente das coisas ruins, tá? E o 23 diz assim, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Está escrito na Bíblia, morreram todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho do faraó que se julgava Deus. Glória a Deus. Porque não respeitou o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel. Tá bom? Então Deus quer cuidar de nós, tá? Ele quer ter todos nós próximo dele, ao seu lado, tá? Aleluia. Só para você ter uma ideia, como nós somos tanto, o próprio Balaão, ele sobe nos montes para ver se consegue enxergar o último homem da tropa de Israel. Só para vocês terem uma ideia, 600.000 homens saíram do Egito, homens que sacavam espadas, homens de guerra, homens que pertenciam ao exército de Faraó. 600.000, sem contar mulheres e crianças, e também os idosos. Se você levar em consideração uma esposa, 3 filhos, 4 filhos, calcula aí depois na maquininha de matemática, tá? O próprio Balaão quis ver quem é o último do judeu lá atrás. Tá bom? Essa passagem está escrita no livro de Números, capítulo 22, versículo 41.
Então nós precisamos lembrar que se a raiz é santa, os frutos também o são. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 2 e versículos 11 e 12, fala do sacrifício de Isaac. Isaac estava alegre, feliz, 100 anos agora, né? O filho da promessa está lá do lado dele, no colo, meu filhinho, meu querido. E Deus diz, Abraão, acorda um pouquinho aí, moço. Dá uma chegada a um monte que eu vou te mostrar, leva o teu filho e oferece como sacrifício. Leva a tua primícia. Aleluia. Leva a tua primícia e oferece lá para mim como sacrifício. Já pensou? Já pensou uma ordem dessa, um pedido desse para Deus? Ofertar o seu primogênito para Deus? E então, o Abraão vai lá sacrificar o seu filho. A primícia, a sua primícia, não é o primeiro filho era Ismael. Mas da promessa, Isaac era a primícia. Aleluia. E Deus pediu a primícia para Abraão. Oferece a tua primícia para mim. Quero testar a tua fé. E Abraão foi lá. Foi embora com o garotinho, conversou com o garoto. Papai, olha, poxa, eu estou vendo aqui a lenha, o fogo e cadê o sacrifício? Abraão, na sua fé, disse, Deus proverá, meu filho, não se preocupe. Deus proverá um cordeiro para o seu sacrifício. E quando já estava encerrando o último ato do sacrifício, Deus diz, stop, dá uma paradinha aí, por gentileza. Já sei que tu tem fé, caboclo, tu é um cara de fé. Aleluia. Não preciso testar mais. Tá aí o cordeiro, tira lá do meio da galhada e pode oferecer. Leva o teu filho de volta. Então, se a primícia é santa, a raiz é santa, o restante todo está santificado. Então, Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive a minha e a tua. Aleluia. Quem é a raiz? Isaac, a primícia. Abraão ofereceu a primícia dele, e por causa disso nós somos abençoados. Aleluia. Até no dia de hoje. Desde que a gente queira. Tá? Tem esse detalhe aí que a gente já vai ver daqui a pouco. Desde que a gente queira, tá bom? Mas a ordem de Deus é essa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Abraão foi obedecendo Deus. Não tinha visto Deus, não sabia quem era Deus, não ouviu falar de Deus, mas quando ouviu a voz de Deus, Sarai, vamos embora, minha filha, arruma a bagagem, vamos se mandar que Deus vai nos abençoar. Que Deus, o Deus que falou comigo. E ela confiou, ela acreditou no esposo dela. O Deus que falou com meu marido vai nos abençoar, nós vamos ser pais. E ela era estéril. Pensa, acreditar num Deus assim, ter uma fé como a de Abraão e Sarai. E foi assim que eles estão na história, tá bom? Então, o primeiro da linhagem, né, da promessa, o restante todo nós estamos santificados, e Deus olhando para tudo isso disse, esse é o meu primogênito. Não falou? Moisés, diga lá que Israel é o meu primogênito. Olha só, Deus vendo tudo isso, tá bom? As primícias de tudo que se produz, faz ou ganha é de Deus. Aqueles que obedecem a Deus tiveram resultados extraordinários, porém os que desobedeceram tiveram trágicos resultados. Um deles está escrito no livro de Josué, capítulo 7, quando foram invadir ou guerrear contra Jericó. Deus disse, Josué, avisa para esse povo aí, por gentileza.
tudo o que tiver de ouro, de joia, de coisas preciosas, é meu. É para trazer para a casa do tesouro. O restante, mata tudo e toca fogo. Deus foi lá, Josué com seu exército, o muro veio abaixo, eles entraram, fizeram o que tinha que ser feito, trouxeram a prostituta com vida e os seus parentes. Mas quando foram para outra guerra, perderam. Aí Josué foi choramingar. Por quê? Porque na guerra anterior, na primeira guerra, na primícia das guerras, que foram mais de 30, Deus disse, tudo que tiver de valor lá é meu. É para trazer para a casa do tesouro. Mas um camarada disse, não. Esse monte de ouro, de prata, essa roupa babilônica, não, peraí. Isso aqui eu vou levar para minha família. Eu vou assegurar o futuro dos meus filhos e dos meus netos. Não está escrito na Bíblia. Mas o Acã pensou nele primeiro. Pensou na família dele primeiro. E por causa disso, a promessa de vitórias foi quebrada. Deus não deu mais vitória para Josué e o seu povo. E por isso, o povo pagou preço alto. Mas, principalmente, o Acã, que por causa desse ato de ter pego o que não era, ter desobedecido a Deus, ter escondido dentro da sua tenda, cavou um buraco, colocou lá, toda a sua família viu, a sua esposa viu, os seus filhos viram, os filhos menores que estavam lá, os seus parentes sabiam, porque ele espalhou a notícia para todo mundo. Então, se está no meio da casa, todo mundo está vendo sendo cavado aquele buraco. Bastava um dizer, ô papai, vovô, titio, tá errado isso aí. Deus disse que não era para trazer nada para cá da guerra. Nós vamos morrer tudinho. Mas ninguém abriu o bico, todo mundo nós vamos ser ricos. Cada um pensou em si. Ninguém pensou em obedecer a Deus. Acã morreu apedrejado, ele, a esposa, os filhos, os netos, os parentes, o jumento, a tenda dele, as joias que ele roubou, tudo foi soterrado a pedradas e depois atearam fogo em cima. O Acã tinha tudo para ser um general de guerra, mas decidiu ser ladrão de Deus. E por causa disso, a sua família toda pereceu. Não existe mais um da linhagem dele no meio do povo de Israel. Nenhum, desde aquele dia. Todos foram mortos. Então, cuidado. Quando você quiser colocar Deus em 10º lugar e não em primeiro. Aleluia. No livro de Ageu, os 2 capítulos falam dos judeus que voltaram do cativeiro e os judeus passaram, a cuidar das suas casas primeiro, das suas plantações, de ter o que comer em casa. Não, vamos cuidar do nosso aqui. Cada família na sua casa. Aí Deus lá de cima olhou e disse, Ageu, conversa aí com esse povo, por gentileza. Diz para eles que a minha casa está abandonada, quebrada, chovendo. Eles estão lá na casa deles, no bem bom, comendo do bom e do melhor, na frente da lareira. Estão lá. E a minha casa está lá abandonada, olha. Glória a Deus. E o profeta Ageu chamou o povo, ei gente, olha, Deus não está se agradando disso. Vocês estão cuidando só da casa de vocês, e a casa de Deus está lá, toda quebrada, chovendo. O que é que vocês vão fazer? Vamos largar tudinho aqui, vamos largar a nossa casa e vamos nos mandar para a casa de Deus. Que história é essa?
Aí a Bíblia diz que após terem consertado a casa do Senhor, disse Deus: agora que vocês edificaram a minha casa, eu os abençoarei. Glória a Deus. Ah, na tua casa tem vazamento de água, tá entrando barata lá pelo banheiro. E a casa de Deus? Como é que fica? Vai ficar do jeito que tu tá vendo ou tu vai fazer alguma coisa? Glória a Deus. Responda para você depois. Glória a Tá Deus. bom? Aleluia. No livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20, fala, Gênesis 14, fala da linhagem, né, a partir do versículo 18, do 18 a 20, e diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E, olha o detalhe aqui, abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos das tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Não está na lei, está fora da lei. Tá? Então, tudo que estão falando para você aí sobre dízimo, esquece. Pode esquecer. Tá bom? Aqui está dizendo que o rei de Salém abençoou Abraão, olha, menorzinho. E ele, por alegria de coração, tá? Por satisfação, por ver a bênção de Deus na vida dele, ele disse: rei, tá aqui o meu dízimo. Foi decisão dele. Porque Deus o tem abençoado. Não foi obrigado pela lei. Nem tinha lei. Foi uma decisão que ele tomou. Eu quero dar o dízimo. Eu estou satisfeito. Deus tem me dado tudo o que eu preciso. E muito mais. Ele tinha acabado de vir de uma guerra. Resgatou Ló. Então, se Deus está abençoando, e tu está fazendo o que com as bênçãos que Deus está te dando? Abraão disse: Deus me abençoou, rei de Salém, tá aqui, ó. Melquisedeque, sacerdote. O sacerdote foi lá e o abençoou. Tá bom? Então, dízimo, primícias, é para isso. Tu está pensando que é para tu abençoar a Deus? Não é. Livro 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vai falar justamente o que Abraão fez. Tá? Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Ó, o Abraão propôs no coração dele dar o dízimo. O rei não obrigou, não chamou seus soldados, botou espada lá no pescoço do Abraão. Tu tem que me dar o dízimo. Não. Não foi assim. Segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo foi chamar a atenção de alguns irmãos lá em Coríntio. Pode ler na Bíblia, pode ver o que falam da igreja de Corinto. Rica, milionária, não precisava de nada. Mas já tinha gente que já não queria mais meter a mão no bolso. Quando metia a mão no bolso, puxava. Puxa, é muito. Puxa vida. Se você entrega o dízimo com tristeza de coração, sinto muito. Não é assim que Deus se agrada. Aleluia. Não serás abençoado. A Bíblia não mente. Glória a Deus. Lamento muito. Glória a Jesus. Tá? Não oferte
por obrigação. Você não é obrigado. Tá bom? Ninguém coloca faca na sua costela para você ofertar. Ninguém. E se você faz isso por obrigação, lamento muito. As bênçãos não vão estar contigo. Não vão. Não adianta lá na tua casa, mas eu oferto. Hoje eu dizimei tanto. Sinto muito, já recebesse o teu galardão e a tua oferta nem foi aceita. É só olhar lá, a viúva e os ricos que davam lá, que Jesus está só olhando. Observe lá, de quem foi a melhor oferta. 2 moedinhas de 10 centavos lá da viúva. Os outros deram o que sobrou. Igual o Abel lá no começo. Depois eu dou. Está escrito. Tá bom? Eu não pago dízimo e nem dou dízimo. Por que eu não pago? Porque eu só pago o que eu compro. Por que eu não dou? Porque eu só dou o que é meu. Só. Tá? Dízimo pertence ao Senhor, pertence a Deus. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Se o dízimo é de Deus, eu não vou dar meu dízimo, não é meu. Eu não vou pagar meu dízimo, eu não comprei. Não. Quem comprou foi Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Ele que comprou. Para eu ser abençoado. Para eu ir para a glória com Ele. Se eu quiser. Tem mais esse detalhe. Não dar dízimo é reter o alheio. É roubar a Deus. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, se você tem essas práticas, você é ladrão. Sinto muito. O Malaquias diz: se você não dá o dízimo, se você não ofertar de coração aberto, com alegria, você está roubando a Deus. Pode olhar a história lá rapaz, deu branco agora. O casal lá que vendeu o bem, Ananias e Safira, que reteve uma parte do dinheiro